A leitura para a mensagem está em Colossenses 3, 22 a 25. Colossenses 3, 22 a 25, acharam? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor grandioso Deus, graças nós te damos, Pai, por esse momento de louvor e adoração, que agora que teremos essa mensagem, o Espírito Santo trabalhe e que saia da minha boca apenas palavras conforme a sua santa vontade, Pai. Que saiamos daqui edificados conforme a sua palavra. Em nome santo do seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. O irmão falou de trabalho, nós vamos falar um pouquinho mais de trabalho aqui, hein? Essa carta de Paulo, ela foi escrita com auxílio de Timóteo entre 60 e 62 anos depois de Cristo. É incrível como toda a passagem bíblica, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, e ela não muda nada, ela continua super atual. Nesse momento, quando essa carta foi escrita, existe um contexto que existia uma grande população escrava. Em torno de 30% a 40% da população era de escravos. Diferente da situação que nós enxergamos hoje. Era legal, era permitido, e os escravos, eles tinham... Não era aquele serviço extremamente braçal. Poderia ser braçal, mas não aquela escravatura que, quando a gente imagina, a gente já lembra do escravo sendo chicoteado, maltratado. Não que não fosse, porque os escravos, eles eram vistos como coisas não sujeitos à lei. Então o seu senhor poderia fazer o que quisesse com ele, mas o trabalho podia ser de muitas outras formas, como professores davam aulas para as crianças, trabalho nas minas, artesãos, podiam ser até médicos, trabalhos nas vias públicas, enfim, eles poderiam trabalhar das mais variadas formas. E uma curiosidade, como eles se tornavam escravos? Principalmente quando eles eram capturados em guerras. Sabe que até hoje existe alguma movimentação como essa? A gente encontra uma pessoa de outro país e fala assim, poxa, por que você está aqui? Não que ele seja escravo, mas porque ele foi por uma guerra civil, ele teve que sair do país dele e se sujeitar a trabalhar igual nós pegamos outro dia, um Uber, né? O cara, ele tinha uma formação no país dele, o cara pode ser médico, engenheiro. Ele veio aqui, muitas vezes ele não vai conseguir, muitas vezes, sempre, não vai conseguir trabalhar conforme a profissão que ele tinha lá, e ele precisa se sujeitar. Então, quando eles eram capturados em guerras, eles eram transformados em escravos. Também
eles podiam nascer de mãe escrava. Consequentemente, eles continuavam como escravos. Venda por dívida. O cara estava com uma dívida e vendia alguém da família para pagar uma parte da dívida. Olha só, é uma situação, soa estranho para a gente, né? Mas acontecia. E pode ser também por abandono infantil. O objetivo dessa carta de Paulo era corrigir desvios na doutrina que estavam acontecendo em Colossos. Ele prega que, mesmo em um sistema como esse, opressivo, os cristãos, eles deveriam ter a sua dignidade e a sua postura diante de todas as situações que eles passassem. Por quê? Mostrando que o trabalho, ele deve ser feito para Deus e não pensando em agradar os seus senhores. Em tudo pensando ao Senhor. Uma pergunta: quem aqui trabalha? Trabalha não, sogrão? Jane também, não? Não, é sério, quem aqui trabalha? Quem trabalha para o Senhor? O ponto é que, assim, ó, a Jane não levantou a mão, muitas pessoas não levantam a mão pensando, e o trabalho de casa? Ele não é trabalho? Ele é fácil? Ele tem fim? Não, né? Quem é dona de casa sabe que muitas vezes quando a gente tem o trabalho formal, nós trabalhamos lá 8, 12 horas e tem um momento que, assim, tende a parar. Mas dentro de casa não acaba, né, sogrinha? Não acaba, o trabalho dentro de casa nunca acaba. E o ponto aqui é que, quando eu pergunto quem trabalha para o Senhor, todos nós trabalhamos para o Senhor. E isso quer dizer que quando nós fazemos qualquer coisa, qualquer trabalho, com amor, disciplina, buscando a perfeição, nós estamos trabalhando e engrandecendo o nome do Senhor. Não com aquele trabalho mais ou menos, mas fazendo de forma perfeita, com amor. Nós louvamos, é uma forma de louvar o Senhor. E quando nós internalizamos que nós trabalhamos para o Senhor, a gente sai daquele lugar que é comum, eu vejo muito dentro das empresas, né? Sabe quando a gente fica cronometrando os segundos para... Você sabe aquele funcionário que deu lá, você vai sair às 17 horas, deu 16h50, já está arrumando a malinha, já está esperando só dar o horário para vazar. Quando nós trabalhamos para o Senhor, a gente perde essa postura, porque nós não estamos pensando, olha, estou fazendo isso aqui para o dono da empresa, mas sim que nós estamos fazendo para o Senhor. E quantas horas nós trabalhamos por semana ao Senhor? 24 vezes 7, 168 horas, porque não existe horas conforme a lei para trabalhar para o Senhor. Nós trabalhamos todos os minutos da semana para o Senhor. Anotei aqui 10.080 minutos, né? Por cada minuto, cada segundo é para a honra e glória do Senhor. E quando a gente fala de trabalho, nós muitas vezes podemos pensar, mas o meu trabalho não é digno para o Senhor. Isso não existe.
pode ser o trabalho que nós temos um mundo que vai valorizar mais determinadas profissões, determinadas carreiras, mas para o Senhor, todo trabalho é digno. Quando você varre a rua, lava uma louça, ajuda a limpar alguma coisa na congregação ou em qualquer outro lugar, você, desde que você faça com amor e diligência, você está fazendo um louvor ao Senhor, você está levando essa adoração ao Senhor. Vamos ler aqui em Colossenses 3:22 novamente. Que fala: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ele deixa muito claro aqui, Paulo, quando ele diz, não servindo apenas sob vigilância. Não sei se você já, assim, hoje uma grande reclamação que existe dentro das companhias ou dentro do empresariado, eu falo que 11 entre cada 10 empresários falam assim, o nosso problema é mão de obra. Vocês já foram em alguma loja, não sei se acontece só comigo, mas você entra na loja, aí o funcionário está lá no celular. Você entra, parece que você está fazendo um favor de comprar alguma coisa dentro daquela loja, você entra, você tem que chamar, fala assim, pelo amor de Deus, me atende. Já aconteceu com vocês? Acontece assim, olha, é a coisa mais comum. Imagina que esse é um empregado, não é um escravo, mas ele deveria estar para atender o cliente. Sabe aquele funcionário que você está lá sabe tem aquela tecla, Alt Tab, né? Ctrl Tab, né? Você clica lá, fica para ficar entre uma tela e outra. Você passa lá, ele está assim, ó, olhando lá na planilha, está fazendo o trabalhinho, virou as costas, Alt Tab. Alt Tab vai mudando para fazer as outras atividades. Então, aqui em Colossenses 3:22, ele deixa muito explícito que nós devemos fazer tudo com excelência, não apenas quando alguém está nos vigiando, mas sim pensando que nós estamos fazendo para o Senhor. Sabe que existe quando a gente é funcionário, eu sou funcionário de uma empresa, você sabe que aquelas horas nós vendemos para o nosso patrão, ele compra lá X horas do seu dia, que você vai deixar de fazer as suas atividades que talvez você gostaria de fazer, pescar, né, Adalto? Deixa de pescar para vender para o seu patrão, para fazer as necessidades daquela empresa. Quando a gente fica no WhatsApp, no Instagram, olhando outras coisas para comprar, tratando de outros temas durante aquelas horas de trabalho, nós estamos pecando. Nós estamos pecando porque aquelas horas foram compradas pelo seu senhor terreno e nós não estamos exaltando o nome do Senhor, porque nós estamos fazendo algo indevido. E quando a gente tem um entendimento que não a preocupação terrena, mas quando a gente pensa, eu farei em nome do Senhor, a gente muda o contexto. Eu vivo uma experiência bastante, assim, de um clima muito hostil dentro da companhia,
E essa passagem de Colossenses, para mim, foi de uma valia muito grande, porque quando eu via aquele tipo de colocação talvez agressiva, um pouco desrespeitosa, eu pensava, poxa, isso é muito grosseiro. Mas quando eu coloco o entendimento que tudo que eu estou fazendo, suportando, é pelo Senhor, muda tudo. É uma tranquilidade que isso nos dá. Podem abrir em Tito 2, 9 e 10? Tito 2. Tito é tão pequenininho, né? Mas dá para achar. Depois de Timóteo, 2 Timóteo. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Fica muito claro aqui, né? A obediência, não resmungar. E percebem que quando nós seguimos essas ordenanças, nós estamos honrando ao Senhor, e a palavra, ela ganha força. É o melhor testemunho que um cristão pode dar, ele não é pelas palavras, e sim pelas suas atitudes. E, inclusive, aqui no trabalho, que é o tema da nossa passagem. Sabe que a gente coloca lá no currículo, né? Fiz uma pós-graduação em tal lugar, tenho 2ª, 3ª, 4ª língua. Imagina se nós formos obedientes e trabalharmos em todo momento como se fosse para o Senhor, colocar no currículo, sou cristão, ele devia ser a maior credencial. Será que está acontecendo dessa forma? Está sendo referência ser cristão e ser obediente? Olha só, lançar a campanha Sou Cristão no LinkedIn, mas precisamos seguir as ordens que estão escritas aqui, porque isso pode realmente nos diferenciar. Contrata esse fulano, esse cara é cristão e ele vai trabalhar muito bem. Tem um exemplo bíblico de uma pessoa que seguiu essa passagem à risca, que é José do Egito. José do Egito, na verdade, ele tem um grau de pureza, de diligência, que ele é exemplo para várias características de um bom cristão. Ele, trabalhou como escravo, foi preso de forma injusta, foi jogado para trabalhar lá na cozinha, trabalhou de forma correta, foi tentado pela mulher de Potifar, saiu correndo. Muitas vezes a gente se sente, digamos, injustiçado, ou eu não estou sendo reconhecido, o meu patrão não me enxerga. Mesmo nesses momentos, na verdade, nesses momentos mais difíceis, é que nós vamos mostrar a quem nós servimos. Em tudo o que nós fizermos, façamos como se fosse ao Senhor.
outra passagem, não vamos, vai ficar repetitivo, mas Efésios 6, 5 a 9, não vamos ler não. Ele prega, Paulo prega novamente o que nós acabamos de ler em Colossenses 3, 22. Um ponto importante, para não ficar, está parecendo que a carga fica todo para o funcionário, né? É que na próxima passagem, em Colossenses 4:1, Paulo traz que a mesma responsabilidade que o servo, o funcionário, ele tem para fazer tudo de forma digna, ele traz também para o patrão, para o senhor, onde ele fala: senhores, trata os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Não é pela posição que o Senhor tem que ele não precisa seguir esses mandamentos. Eles têm as mesmas obrigações, o nosso empregador, de trabalhar, de seguir de forma justa, correta com os servos, porque eles podem ser o Senhor na terra, mas também tem um Senhor no céu. Então, o que serve para o servo também serve para o Senhor. Isso seria o cenário ideal, né? A perfeita harmonia no trabalho é que seguindo essas diretrizes, haveria harmonia entre patrões e empregados. E não tem as melhores empresas para se trabalhar? As melhores empresas seriam aquelas em que o dono da empresa fosse cristão e os funcionários cristãos, ambos, claro que seguindo essas ordenanças. Vamos voltando aqui em Colossenses 3, de 24 a 25. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. Apesar da dependência do senhor terreno para a gente pagar as nossas contas, né? Igual ele falou, para comprar os Bob Goods, aí as coisas, nós temos essa dependência, mas a recompensa por esse trabalho honesto, digno, correto, com diligência, ele vem do Senhor. E quando ele coloca: e aquele que faz injustiça receberá injustiça em troca. Não existe acepção de pessoas. A partir do momento que você não trabalha com justiça, você vai receber também com injustiça. É aquele velho exemplo, né, que a gente fala: vai plantar manga e vai colher abóbora, jaca. Não. Se você plantou justiça, vai colher justiça. Plantou injustiça, também vai colher injustiça, e não há acepção de pessoas, não há diferenciação entre uma pessoa e outra. Essa passagem, ela é direcionada principalmente ao trabalho. O tema da pregação é: em tudo que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Quer dizer, nós estamos aplicando nesse caso ao trabalho, mas ele pode ser pensado para todas as situações do nosso cotidiano, da nossa vida.
Trazendo aqui para o nosso dia a dia, nós estamos fazendo tudo como se fosse para o Senhor? São tantos detalhes que acontecem no nosso dia a dia, que é claro que nós como carne, muitas vezes nós teremos dificuldade, mas através do Espírito Santo, nós poderemos fazer tudo, ou devemos fazer, pela presença do Espírito Santo em nós, tudo como se fizéssemos para o Senhor. E isso nós somos os melhores cristãos? Nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor? Quando nós temos uma situação difícil na rua, no trabalho, no trânsito, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Nós estamos agindo com integridade, amor. Nós estamos sendo os melhores esposos e esposas, respeitando o nosso cônjuge, amando, servindo. São várias questões. Estamos sendo os melhores filhos, porque pai é filho, filho é pai, né? Depende do momento. Nós estamos como filho honrando nossos pais. São perguntas que nós podemos fazer ou devemos fazer, e se nós queremos, e se nós estamos aqui para a glória do Senhor, nós devemos fazer tudo, pensando que não é para alguém olhar, eu vou fazer enquanto alguém está olhando, eu faço bonitinho, virei as costas, desanda tudo. Não. Nós estamos sendo os melhores pais, mães, criando os nossos filhos no temor do Senhor. Nós estamos sendo os melhores estudantes, ou estamos fazendo só o mínimo? É uma pergunta para a gente fazer em tudo que nós fazemos, porque ela é ampla, não só no trabalho, como a gente reforçou bastante aqui. Então, como uma proposta, um desafio final, assim, para nós aqui, que a partir de agora, a partir de hoje, a gente faça tudo de uma forma intencional, com a força do Espírito Santo em nós. Em tudo que eu fizer, em cada movimento, às vezes passando aqui, às vezes vê um lixo, poxa, vamos pegar o lixinho do chão, joga, vamos, no trânsito, é uma coisa muito desafiadora, eu falo sempre, às vezes você faz uma coisinha, alguém passa xingando, nossa, e o trânsito é um lugar que te deixa louco, né? É um lugar de fácil extravasamento dos seus instintos. Mas em tudo que nós fizermos, façamos para o Senhor, porque realmente é para Ele que fazemos. Amém.